Então a educação nasce assim. Colocamos mais informações porque acreditamos que essas informações são necessárias. A pergunta que eu faço é: quanto nos lembramos daquilo que nos ensinaram no ensino fundamental, por exemplo? Quanto nos lembramos do conteúdo ensinado no ensino médio? É porque a maneira pela qual é apresentado não estimula ninguém. E o aluno acredita que a única coisa a fazer é repetir, repetir, repetir até que tudo seja enfiado na cabeça. Repitam. Vamos lá. Actínio. AC3 metal. Actínio. AC3 metal. Repita. Quando eu repito alguma coisa que me dizem que devo repetir, eu simplesmente me transformo num repetidor. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Se compreendo ou não compreendo, não interessa. Porque o que importa é que eu diga da mesma maneira o que foi dito. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Se eu exijo de uma criança mais do que ela pode dar, eu começo a gerar estresse nessa criança. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Aprender se transforma num processo maçante, num processo difícil, e eu deixo de aprender. Tudo que você pode vir a aprender na escola, no dia a dia, passa para segundo plano se não partir de uma decisão sua, se não partir de uma opção sua. São conhecimentos frios, são palavras que vão se perder com o tempo. A informação ou o saber podem ser armazenados em nosso cérebro, num livro ou num computador. Mas a compreensão é uma ferramenta em constante crescimento, com características únicas que variam de acordo com cada pessoa. Implica criar e estabelecer relações entre critérios e assim resolver problemas e construir novos conhecimentos. As crianças não eram robôs que simplesmente copiavam ou repetiam as coisas a esmo. Realmente havia mais consciência da parte delas do que faziam. Esse conceito vai entrar nela, vai incorporá-lo de uma maneira relacionada com a sua experiência. Se não houver prazer aprendendo, não existe aprendizagem autêntica e, além disso, a genialidade que cada um leva dentro de si não pode se manifestar nem enriquecer aos outros alunos e nem ao próprio professor. A aprendizagem profunda só pode estar embasada no interesse, na vontade e na curiosidade. Ela se origina além das fronteiras da razão. É muito mais que analisar ou relacionar conceitos. Aprender subentende um processo profundo, onde se criam relações entre a pessoa e seu ambiente. Porque existe um princípio que também é utilizado pela neurociência. O que o cérebro humano mais gosta é conhecer. Mas quando conhece com alegria, gosto e prazer, é o aspecto lúdico. Nós passamos do cérebro emocional para o cérebro lógico. E essa lógica é válida, é boa, é mais completa. Existe algo maravilhoso em ver o momento do descobrimento, que é o momento da aprendizagem. Essa criança não se esquece nunca mais quando chega a entender o porquê. Antigamente, o conhecimento só podia ser encontrado em bibliotecas ou universidades. Ter acesso era vital para a aprendizagem. Hoje, o livre acesso a informações, as bibliotecas virtuais, a construção coletiva do conhecimento, consegue que não apenas o conhecimento esteja ao alcance de todos, de forma aberta e plural, como também que seja atualizado constantemente. O conteúdo que nós aprendemos hoje na escola, dentro de 4 anos, quando a criança deixar a escola, vai estar completamente desatualizado. A educação, ao se escolarizar, se enfiou dentro da escola. E nós perdemos os critérios exteriores da natureza. Hoje em dia, lemos critérios que estão nos livros. O problema é que, como muitos deles são verdadeiros, para que vou discuti-los? Mas com isso, desvirtuamos o que é o processo educativo, que é o da descoberta, e não da aprendizagem de verdades. Já não vão aceitar as coisas como verdades.
vão apresentá-las e, ao mesmo tempo, vão estar dispostas a duvidar delas e revisá-las juntas, não? É que em todos os níveis, o ser humano sempre aprende o que faz. Tem que se esforçar para aprender o que não faz. Primeiro foi a ação, depois veio a cognição, entende? E às vezes olhamos a motricidade como algo pejorativo. Acontece que a motricidade está muito ligada à parte cognitiva. O jogo é um desafio ao desconhecido. Um desafio ao que pode acontecer. Porque quando uma criança brinca ou se dispõe a jogar, parte do princípio que algo foi posto em movimento. Sempre colocamos algo em movimento na educação. Na casa do tio escola, eu digo, a gente vem aprender, isso é óbvio. Não viemos aqui só para brincar. Mas de brincadeira em brincadeira aprende-se muito. Estudamos quando passeamos pela natureza, para procurar as coisas, explorar, encontrar, ter experiências. Quando você trabalha e conecta as crianças à natureza, tudo flui. E ir a essa escola é um prazer, porque todos os dias temos muitas coisas para experimentar, para investigar, para agradecer por estarmos vivos. A tarefa do educador, então, vai consistir, a todo momento, em mostrar mistérios, mostrar situações naturais, mesmo que já estejam descritas pela ciência, não estão claras para o educando. De modo que o educando se surpreende diante de algo e tenta encontrar uma explicação. Está se formando um movimento há décadas chamado Escola Ativa, onde a criança faz, produz, sai da carteira. Mas isso não é novo. Piaget já falava disso nos anos 50. Não se põe em prática, porque dá preguiça. No início do século XX, surgiram diversos movimentos na pedagogia. Pensadores de diferentes partes do mundo desenvolveram experiências educativas concentradas na ação, na liberdade da criança e na construção autônoma da aprendizagem, repensando toda a estrutura da escola tradicional. Porém, no meio do século, todas essas ideias transformadoras começam a cair no esquecimento com medo dos países totalitários. O método é centrado no fato de que é a criança quem aprende inegavelmente. Tem que haver... É imprescindível que haja a presença de objetos físicos, objetos concretos, para que a criança manipule, para que ela experimente. Tudo no ensino fundamental é funcional. Tudo é funcional. Tudo é com material concreto. A criança, à medida que erra, vai se dando conta. Porque o próprio material leva à correção. Na verdade, não é o adulto quem deveria corrigir a criança. É a própria criança quem deve se corrigir. Mas também existe muita correção vinda de outras crianças. Eu acredito que, do ponto de vista educativo, os erros e equívocos são bem-vindos. Na verdade, a ciência apresenta mais erros e equívocos que acertos. É verdade que avança. Nós sabemos que só pode avançar quando há um acerto. Mas são os erros que permitem os avanços dos cientistas. Ouvir as crianças dizendo: não importa se eu errei, porque eu estou aprendendo. Porque ninguém tem que ganhar aqui. Pelo contrário, estamos todos aqui para melhorar. O inventor da lâmpada elétrica falhou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar.
Quando um jornalista lhe perguntou o que sentiu ao fracassar 1000 vezes, ele respondeu: "Eu não fracassei 1000 vezes. O que acontece é que a lâmpada elétrica é uma invenção de 1000 passos." Assim como uma descoberta científica, a educação informal é o resultado de um processo profundamente caótico, onde o homem procura uma ordem causal, lógica, passando do caos à ordem alternadamente. Mas essa aprendizagem nasce da pergunta no caos, não de uma resposta numa ordem. A sociedade, quando nós nascemos, a sociedade nos torna mais ignorantes porque nos dá respostas a essas perguntas. E nos dá respostas pré-fabricadas. Pré-fabricadas na filosofia, na política e até nas religiões. Então, mata as perguntas e a capacidade de aprender. Eu acredito que, de maneira sintética, poderíamos dizer que a escola está orientada para a resposta. Ao passo que os processos educacionais que ocorrem fora do âmbito escolar, mas também dentro dele, estão orientados para a pergunta, para a indagação, nos quais a resposta vem. Mas não é o cerne do processo. O que deve fazer o educador é, então, contribuir para a revelação daquilo, não impor uma resposta. A importância da pergunta aparece desde o começo da filosofia na antiga Grécia, onde a aprendizagem surge do repensar e do voltar a questionar. Mas se essa é a natureza da aprendizagem, por que insistimos em estruturá-la, limitá-la, condicioná-la, ordená-la? Planejamento curricular. É assim que todos os seres vivos aprendem, através da interação com os outros e com o ambiente, não através de um currículo previamente estabelecido por alguém. O período escolar, então, é um tempo ilusório, no sentido de nos fazer inserir numa programação. A ideia de que o educando irá progredir de acordo com a maneira que o programa está planejado. É por isso que a escolarização é linear. Passo 1, passo 2, passo 3. E o 10º passo vai estar depois do 9º. Mas a situação na aprendizagem é diferente. Pode ser que a pessoa avance progressivamente de maneira linear, 1, 2, 3, e pule pro 10º. O currículo é um guia ordenado para construir o conhecimento baseado em experiências prévias. Mas, se a aprendizagem se caracteriza por processos tão diversos e individuais, qual é a necessidade de forçar isso e alcançar objetivos? Geralmente, os objetivos educacionais do mundo são colocados de fora do aluno, da criança. Se espera que ele seja um bom cidadão, se espera que possa participar da sociedade competitiva, etc, etc. Portanto, a criança começa a entender que as ações do ser humano não começam tanto de uma forma interna, de uma conexão com a natureza, de uma percepção, de uma sensibilidade diante da vida, mas sim que são motivadas por alguma coisa exterior. Eu estudo para passar na prova. Não leio para aprender. Eu não me interesso pelos animais porque eu gosto deles. Não. Agora não vamos falar dos animais. Agora é um outro tema. Se eu não desperto o interesse, se não desenvolvo as partes criativas, estou gerando robôs com objetivos e, portanto, no caminho vão ficar uns 60% ou 70% de crianças com potenciais maravilhosos. De novo, repitam. Actínio, AC, 3, metal. Actínio, AC, 3, metal. Actínio, AC, 3, metal. Actínio, AC, 3, metal. Eu ajo porque, se eu fizer assim, eu vou ganhar uma recompensa, vou comprar um carro e por aí vai. E se isso significa que eu tenho que especular, ou que eu tenho que passar por cima de quem quer que seja, que eu tenho que mentir, que eu tenho que pisar em quem está do meu lado, aí dá no mesmo. E a que tipo de relação educacional isso leva? A uma relação educacional que põe a ênfase no resultado. Ao crescer, a escola e a sociedade nos levam a assumir motivações externas para alcançar os objetivos. E dificilmente entenderemos que alguém possa fazer alguma coisa sem qualquer outro interesse senão o próprio prazer do processo. Mas uma criança pequena não tem um lugar para onde ir. Simplesmente desfruta do crescimento. Caminha pelo simples prazer de caminhar e explorar. E isso faz com que se desenvolva. Sua motivação não está no objetivo nem no resultado. Está no caminho.
O que podemos dizer é que não temos objetivos concretos sobre a vida das crianças. Elas têm que aprender determinadas coisas, elas têm que ser de determinada maneira. Não temos esses objetivos. O currículo que se segue aqui é um currículo que está voltado para o caminho. E é a criança quem percorre esse caminho. Então o caminho é dela. E ela sabe. O professor não é, na verdade, o protagonista desse filme. O conteúdo não é o protagonista. O protagonista é a criança que, acompanhada do adulto que serve de intermediário, se põe em contato com o conhecimento e o conhecimento já atrai e age por si só. E aí, nisso que eu estou contando para vocês, se respeita ao ritmo da criança. Ou seja, não existe a pressão fundamental de ter que chegar a este resultado em tal tempo. Se eu concebo que ao longo do curso tem que aprender a escrever seu nome, eu vou estar preocupado e, em vez de ver a criança, eu vou ver o objetivo. Eu vou tentar adaptar a criança ao objetivo. Mas o que eu quero é que aprenda e viva, digamos, de maneira espontânea, porque o nome ela vai aprender de qualquer forma, mas eu não vou estar preocupado com isso aí. Vamos poder relaxar e gostar do processo. Finalmente, as crianças não vão apenas se divertir mais, então daqui a 20 anos terão uma lembrança melhor da escola, o que já é muito. Mas também terão rendimentos melhores, com resultados melhores a longo prazo. Então, Micaela, por que insiste com esse discurso? Porque eu simplesmente quero me expressar, falar o que eu penso, o que eu sinto. Querida, todos nós queremos fazer o que sentimos. E muitas vezes temos que fazer coisas de que não gostamos. Não, me desculpe, mas eu não tenho a mesma opinião que a senhora. Bem, eu te entendo, Micaela, não quer passar de ano, ter um diploma, uma profissão, ser alguém na vida? Mas eu já sou alguém na vida.